Questão 120, ela diz o seguinte: os manuais de instalação de equipamentos de som ao alerta dos usuários para observarem a correta polaridade dos fios ao realizar as conexões com a caixa de som. As figuras ilustram os esquemas de conexão das caixas de som de equipamento de som mono, no qual os alto-falantes emitem as mesmas ondas, tá? Então, olha só o que ele está dizendo, que os alto-falantes aqui, eles vão emitir as mesmas ondas. Eu tenho aqui esse alto-falante emite essa onda, né? Ele vai emitir essa onda ali, e esse outro alto-falante aqui vai emitir a onda dele também, né? Eles emitem as mesmas ondas, tá certo? Se eu coloco dois alto-falantes mono, o que acontece com o som, pessoal? Eu amplifico, né? Se eu colocar dois alto-falantes ali, eu vou ter um processo ali de amplificação do som. Estou associando alto-falantes, né? Se eles estão emitindo a mesma onda, imagine que a onda ela vai para frente e para trás. Então imagina assim, imagina que agora, né? Como é que é o nome? PL dos batidões lá em São Paulo que teve, né? Imagina agora o batidão dos carros lá, imagina aquelas turbinas lá, imagina o batidão. Os carros com as mesmas turbinas. Vai para frente e para trás, né? Ou seja, se um vai para frente e para trás, os dois estão ao mesmo tempo, e eu vou associando, eu vou amplificando o som, né? Que é a intensidade. Então faz, ó, ao mesmo tempo, hein? Ou seja, são os dois sons ao mesmo tempo, amplificando. Por isso que ele diz, toma um cuidado nesse processo, quando você for instalar. Porque você tem que associar esse processo de vibração, para que os dois tenham a mesma, ou seja, emitir a onda ao mesmo tempo. Quando vibrar para frente, para trás, tem que ir junto, tá? No primeiro caso, a ligação obedece às especificações do fabricante, e no segundo mostra uma ligação na qual a polaridade está invertida. Então, no segundo caso, a polaridade ela foi invertida aqui nesse caso, né? Polaridade sai do equipamento. O que ocorre com os alto-falantes E e D se forem conectados de acordo com o seguinte esquema? Olha só o que acontece. Quando a polaridade ela é invertida, o que você precisava imaginar aqui é uma inversão de fase. Vocês enxergaram isso? Já tinha estudado no anulatório? Se ele falou que a polaridade inverteu, basicamente o que ele está dizendo é que essa onda ela vai basicamente emitir uma onda nessa fase, e esse fluxo aqui vai emitir uma onda em outra fase, ou seja, em uma fase com inversão de fase, certo? Com inversão de fase. Quando as ondas estão em inversão de fase, você tem que já saber de cabeça que esse é um conteúdo relacionado ao conteúdo de interferência. Quando eu associo duas ondas com a mesma fase, e é o que ele diz, né? No qual alto-falantes emitem as mesmas ondas, ou seja, as mesmas ondas incluem mesma amplitude, mesma energia, mesma frequência, né? Porque a frequência depende da fonte emissora, é a mesma fonte emissora. Então, são as mesmas ondas, então possuem as mesmas amplitudes, ou seja, são as mesmas ondas. Então, aqui eu vou ter uma interferência, olha só, construtiva. E uma interferência construtiva, eu vou amplificar o som, ele vai aumentar a fase. E uma interferência construtiva, eu amplifico o som, tá? Eu tenho uma interferência que vem para cá. Se eu trazer uma interferência aqui construtiva, eu vou amplificar o som, tá certo? Agora, se eu tiver uma interferência destrutiva e vem uma para cá, eu tenho uma interferência destrutiva, qual que é o resultado? Eu tenho uma interferência destrutiva desse som, ou seja, não sai, tá? De boa? Renato Beatbox, né? Então vamos lá. O que ocorre nos alto-falantes E e D? Bom, o que acontece é que aqui eles estavam com a mesma onda, então como eles emitem ao mesmo momento, acaba que eles vão ter aqui um processo de interferência construtiva, ou seja, as ondas se somam. Nesse outro caso aqui, eu teria uma interferência destrutiva, tá? Uma interferência destrutiva. Então, as ondas, elas não estão no mesmo momento, tá? Elas não estão no mesmo momento, ou seja, elas estão em inversão de fase. Como uma vibra, quando uma vai para frente, quando o alto-falante vai para frente, o outro vai para trás. Quando o outro alto-falante vai para frente, o outro vai para trás. Como eles emitem ondas em fases opostas, eles acabam causando interferência, tá? Causando interferência, tá? Inversão de fase. O que ocorre com os alto-falantes E e D se forem conectados de acordo com o segundo esquema? O alto-falante E funciona normalmente e o D entra em curto-circuito, não vai entrar em curto-circuito. Porque curto-circuito seria se eu pegasse esse cabinho aqui e conectasse nele mesmo. Lembra que o curto-circuito, imagine quando eu tenho uma tomada, eu tenho dois pininhos lá, eu vou lá e conecto ali um mesmo cabo, aí eu causo um curto-circuito, né? Aqui não vai causar um curto-circuito, vai passar corrente para cá e vai passar corrente para cá. Eu não estou causando um curto-circuito na corrente, tá? Cuidado com isso, cuidado com isso. Então não vai causar um curto-circuito. O alto-falante E emite ondas sonoras com frequências ligeiramente diferentes? Não. Por que o alto-falante E vai emitir ondas com frequências diferentes?
O que determina a frequência sonora, tá? Aí as ligações vai interferir na fase da onda, mas não vai interferir na frequência da onda, tá? A frequência da onda não vai ser alterada aqui dentro do primeiro momento, né? Posso ter onda com maior frequência, com menor frequência, mas não vai ser isso. A frequência aqui não foi relacionada no texto. Tá? A frequência ligeiramente menor seria basicamente eu dizer que a frequência pode ser a velocidade de vibração, tá? Olha só, a velocidade de vibração. Eu vou pensar o seguinte, ó. Bum, bum, bum. Eu dizer que a frequência é ligeiramente menor, eu vou dizer que o alto-falante E vai ter bum, 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 e o alto-falante D vai ter uma frequência mais rápida e vai ser bum, 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 bum. Não é a mesma música que vai estar tocando daqui a pouco, tá? Então não é a mesma música, se é a mesma música que vai estar tocando, a frequência não vai mudar. O alto-falante E emite ondas sonoras com frequências e fases diferentes, não é a mesma frequência, porque a frequência é, olha só, a velocidade de vibração ali, tá? Eu posso aumentar a frequência, vibrar mais rápido ou vibrar mais devagar. Bum, bum, bum. Eu só inverti ali a ligação, ou seja, não vai mudar a frequência da onda, tá? Ou seja, a distância que eu vou tendo aqui, ó, a frequência de vibração, vai e volta, vai e volta, vai e volta. A oscilação, a frequência não muda. O alto-falante E emite ondas sonoras que apresentam um lapso de tempo em relação às emitidas pelo alto-falante D, provocando o fenômeno de reverberação? Não! Ele está dizendo que o alto-falante E vai emitir uma onda com a mesma amplitude, mesma frequência, só que um pouquinho mais atrasada. Aí causa o eco. Ele faz tipo bum, 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 bum. Ou seja, ele vai emitindo depois. Mas não, porque os dois estão saindo da mesma fonte sonora, tá? Ou seja, é o mesmo equipamento de som que está emitindo. E aqui eu tenho os alto-falantes amplificadores, mas é o mesmo. Então eles emitem a corrente ao mesmo tempo. A música sai ao mesmo tempo. Não tem como um alto-falante sair a voz primeiro e o outro sair a voz depois. Teriam que ser dois diferentes. Uma JBL aqui, uma JBL lá. Daí essa sai primeiro, essa sai depois. Aí dá um fenômeno de reverberação. Fica reverberando. Tá? Agora, a última aqui que sobra é o alto-falante E emite ondas sonoras com oposição de fases emitidas pelo alto-falante D, provocando fenômeno de interferência destrutiva nos pontos equidistantes do alto-falante. Perfeito. Ou seja, nos pontos equidistantes vai causar uma interferência destrutiva. Então, uma hora vai vibrar, puf, a outra vai estar afastada, puf. Aí na interferência de fase eles vão causar interferência. O som vai sair ruim, ele vai começar a sair quebrado. Aí você vai assim, alô, sabe quando você tá falando com alguém, tá sofrendo interferência no telefone? Tá? Aí você vai falar assim, alô, tá me ouvindo? Oi, eu tô falando aqui, ou seja, parte do som passa, a outra não passa, porque tá sofrendo interferência destrutiva. Ou seja, alguns fragmentos saem do som, mas o som começa a dar aquela quebrada. Essas quebradas é o que acontece na interferência. Lembra do fenômeno da fenda dupla, tá? Vai vindo o som lá, e quando ele sofre, aí você vai vendo, ó, franja, aí não tem interferência, franja. Seria como você escutaria o som. Ele vai quebrando a música vai quebrando, porque o outro alto-falante está errado, então ele vai quebrando, vai sofrendo interferência. Você tem que alinhar o outro ali para emitir as ondas ao mesmo tempo, para que um anule parte do som do outro, tá? Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.